Euro-dólar de volta aos níveis pré-guerra, mas o Estreito de Hormuz continua fechado. Boas investidores e traders, bem-vindos à análise fundamental desta semana. Meu nome é Fagner Lima, sou trader e mentor no seguodinheiro.com. Hoje é dia 18 e vamos discutir os eventos mais relevantes para a semana económica de 20 a 26 de abril. Como sempre, vamos começar pela Week Ahead. O cessar-fogo Estados Unidos-Irão continua frágil e o Hormuz permanece efetivamente fechado. Apenas um ou dois navios por dia a passar, apesar do otimismo dos mercados. O euro-dólar regressou aos níveis pré-conflito, sem que nenhuma das condições fundamentais tenha mudado. O mercado está a precificar uma resolução que ainda não existe. O evento mais importante da semana não é económico, é político. Kevin Warsh testemunha no Congresso na terça-feira para a sua confirmação como presidente da Fed. Qualquer sinal de maior desvio do processo de normalização de políticas ou subserviência às preferências de Trump pode pesar significativamente no dólar. Riscos claramente para baixo no dólar. Do lado dos dados, PMI flash de quarta para os Estados Unidos, zona euro e UK vão dar a primeira leitura de abril, o primeiro mês com o impacto total da guerra nos inquéritos empresariais. Espera-se deterioração. Retail sales americanas de quarta devem subir 1,3%, último sinal de resiliência do consumidor antes do impacto energético se sentir plenamente. Para o euro, o Banco Central Europeu não vai subir em abril, temos apenas 6 base points precificados, mas uma subida em junho está totalmente precificada. Lagarde manteve tom hawkish em Washington sem dar guidance nova, o que mantém o euro suportado. PMIs europeus e ZEW alemão vão testar se a economia está a absorver o choque. Atenção especial à segunda ronda de negociações entre os Estados Unidos e o Irão. Qualquer avanço concreto move o mercado mais do que qualquer dado económico esta semana. Passemos então ao sentimento de risco, em que temos 6 pontos para nos atualizarmos em relação à situação atual. Começando pela guerra, em que entramos na sexta semana, temos o cessar-fogo frágil e sabemos que as negociações em Islamabad falharam. Estreito de Hormuz, que foi declarado completamente aberto pelo Irão durante o cessar-fogo, mas apenas um a dois navios por dia têm passado, segundo dados da Bloomberg. Em termos de energia, o Brent esteve num range entre 98 e 116 dólares durante a semana, combustível para aviões mais de 150% desde o início do conflito e gasolina nos Estados Unidos a mais de 36%. Em termos de equities, o S&P 500 acima dos máximos pré-conflito, MSCI global com mais 8% desde mínimos de março, reflete otimismo excessivo. Em termos de diplomacia, vamos ter a segunda ronda de negociações entre Estados Unidos e Irão, que ainda está a ser organizada. Entre o Israel e o Líbano, tivemos as primeiras conversações de segurança desde 1993. Para terminar, na Europa, mais concretamente na Hungria, houve eleições e TISA, provavelmente estou a dizer mal o nome do homem, que era o candidato pró-Europa, venceu com super maioria, que deu origem ao final de 6 anos de Viktor Orban. Rally de 2% no par euro-florin. Okay? Portanto, resumindo, obviamente o mercado está demasiado otimista. Tivemos a Presidente Lagarde a descrever os mercados como um pouco estranhos face à maior disrupção do fornecimento energético da história, segundo a IEA. O euro-dólar a 1,18 com o Hormuz apenas com um a dois navios a passar por dia não é uma leitura racional da situação. É uma antecipação dos mercados de uma resolução de conflito que ainda não se materializou. Já o padrão desta semana foi o mesmo de sempre. Trump faz declarações otimistas, os mercados sobem, saem dados concretos que contradizem o que Trump acabou de dizer e os mercados caem. Não mudou nada nesse aspecto. Já do lado do dólar, temos aqui um fator bearish a médio prazo, em que as receitas de exportações de petróleo do Médio Oriente, que eram recicladas em treasuries americanas, caíram drasticamente. Em 7 semanas, holdings ou custódia, digamos, de treasuries americanas por contas oficiais estrangeiras na Fed caiu 101 bilhões de dólares, que é a maior queda desde o Covid. Portanto, e a que é que devemos prestar atenção nesta semana que vem? Vamos ter a audição de Kevin Warsh na terça-feira, dia 21.
em que é um risco bearish para o dólar se sinalizar interferência política na Fed, ou seja, é aquela questão da dominância fiscal, em que os oficiais de um banco central estão mais preocupados em satisfazer os pedidos da classe política em vez de trabalharem nos seus mandatos, que normalmente é manter a inflação ali por volta dos 2% e, e manterem o emprego ou desemprego da economia estável. Vamos ter PMIs flash na quarta-feira, em que vai ser o primeiro barómetro de abril com o impacto total da guerra. A segunda ronda de negociações Estados Unidos-Irão, em que se houver um avanço positivo, podemos ver o euro-dólar acima de 1.185. Se as negociações falharem, vai haver uma reversão destes ganhos. Fluxo de navios no Estreito de Hormuz, em que basicamente em termos de energia é o único indicador que importa neste preciso momento. E vamos ter o blackout do Banco Central Europeu, começa esta segunda, ou seja, é a última semana de comunicação antes do 30 de abril. E assim, muito rapidamente, para quem não sabe o que significa um blackout de um banco central, um blackout é essencialmente um período de tempo em que não recebemos qualquer tipo de comunicação oficial por parte dos membros oficiais desse banco central. Ou seja, neste caso, antes de 30 de abril, entre 20 e 30 de abril, não vamos ter qualquer tipo de comunicação oficial por parte dos oficiais do Banco Central Europeu, dando as suas opiniões ou dando as suas posições em relação à direção da política monetária. Passemos então aos gráficos e aos índices, e começando pelo ouro, temos visto desde o anúncio, né, das negociações entre os Estados Unidos e o Irão para um cessar-fogo, temos visto o otimismo a ser refletido no ouro, com o ouro a subir gradualmente. Caso exista uma resolução efetivamente duradoura do conflito, provavelmente vamos ver o ouro novamente alcançar máximos anteriores. Caso não aconteça, provavelmente vamos ver o ouro a voltar a níveis em que estava durante a guerra. Passando ao S&P 500, no S&P 500 vemos o otimismo completamente refletido simplesmente no facto em que mais uma vez estamos a bater máximos anteriores, o que nos parece um otimismo excessivo, claro. Caso o cessar-fogo se mantenha e seja algo duradouro, muito provavelmente o S&P há de continuar a subir. Caso não aconteça, vamos ver provavelmente uma reversão bastante violenta destes ganhos que tivemos durante estas 2 semanas. Já em termos do VIX, o VIX tem-se mantido mais consistentemente durante esta semana aqui abaixo do nível 20, e como sabemos, acima de 20 estamos em regime de risk off e abaixo de 20 estamos em regime de risk on, em que as moedas mais favorecidas são o dólar australiano, o dólar da Nova Zelândia e o dólar canadiano, e basicamente temos visto essas moedas a beneficiar bastante do regime que estamos atualmente. Passando ao Brent, que é o petróleo, deixa eu só carregar aqui, aí está ele. Tal como o VIX, temos tido mais consistência abaixo do nível 100, e caso exista uma resolução mais concreta e mais duradoura, muito provavelmente, e para bem do crescimento da economia global, iremos ver o petróleo aqui abaixo dos 80. Caso o conflito volte a reacender, muito provavelmente há de voltar aqui a níveis em que estava durante o conflito. Portanto, como sempre, a razão pela qual nós olhamos para estes gráficos e índices é para termos uma ideia de como é que está o risco ou o apetite de risco dos investidores neste preciso momento, e olhando para todos os gráficos, a nossa conclusão é que estamos efetivamente num regime de risk on. Passemos então ao dólar. Em termos do dólar, o nosso viés é bearish, e podemos justificar isto simplesmente olhando para o DXY, que está apenas 0,6% acima dos níveis pré-conflito. Em termos do Fed, sabemos que eles estão num modo wait and see, em que o Powell disse que choques energéticos tendem a ser transitórios. Onde é que já ouvimos isto antes? E core inflation é prioridade, é o indicador prioritário para a Fed neste preciso momento.
em termos de o que está precificado. Portanto, passando ao dólar, esta semana para o dólar tivemos o PPI na segunda-feira, que foi a grande surpresa da semana, em que mês a mês veio menos 0,6% abaixo do esperado. No entanto, tivemos o Core PPI a sair a 0,1%, quando a expectativa era 0,4%, portanto uma diferença de 0,3%. Okay? E o que é o PPI? PPI quer dizer Producer Price Index e muitas vezes é um leading indicator, certo? Com o PPI conseguimos prever como é que vai sair o CPI, que é o Consumer Price Index, é normalmente a inflação que é publicitada nos noticiários e nos jornais. Portanto, se nós sabemos que nos produtores, né, no Producer Price Index, eles estão a ter mais custos ou menos custos, conseguimos prever que quando o CPI for sair, conseguimos prever se vai estar em linha com o PPI. Ou seja, se os produtores estão a sofrer com a inflação mais elevada, muito provavelmente vão eventualmente passar esse custo para o consumidor. Se a inflação para o produtor aumenta, muito provavelmente a inflação para o consumidor há também de aumentar. Okay? Esta sexta-feira tivemos o CPI dos Estados Unidos, que confirmou o mesmo padrão que o PPI. Pronto. Só para confirmar o que eu acabei de explicar. E com isto dito, o Fed tem menos pressão para subir os juros e isto é estruturalmente bearish para o dólar. Também de realçar temos a divergência entre o Fed e o Banco Central Europeu, que é o driver fundamental para o euro-dólar a médio prazo. A Fed tem um mandato duplo e quando o emprego deteriorar tem argumento para cortar mesmo com a inflação elevada. Já o Banco Central Europeu tem só o mandato de inflação, não tem um mandato de empregabilidade. Portanto, não pode cortar facilmente enquanto a energia estiver alta. E este diferencial de taxas move o par a favor do euro. E olhando para o nosso Weighted Index do dólar, o Weighted Index que é o dólar contra as outras moedas do G8, ou seja, o dólar contra o euro, contra a libra, contra o yen e por aí fora, é a performance do dólar contra essas moedas todas. Isto quer dizer que contra essas moedas todas, desde o início das negociações entre os Estados Unidos e o Irão, temos visto o premium de risco a ser retirado do dólar e é isso que dá origem a esta queda acentuada que nós temos visto nas últimas 2 semanas, ok? Domesticamente o dólar já estava bastante fragilizado e agora com situações como a nomeação de Kevin Warsh, a inflação a subir, na energia, mesmo nos Estados Unidos, sendo um país produtor de petróleo, pronto, tudo isto pressiona o dólar na direção bearish, ok? Portanto, se houver uma resolução positiva no Médio Oriente, né, nas negociações entre os Estados Unidos e o Irão, vamos ver ainda mais risk premium a ser retirado do dólar. Caso essa resolução não seja tão positiva quanto os mercados estão a antecipar, muito provavelmente não só há o dólar de subir, como há a energia também de subir. Ok? Portanto, neste preciso momento, trades a favor ou contra o dólar. Vamos lá olhar para o que temos aqui. Neste preciso momento o dólar está aqui numa zona de demand, ou seja, está mais, não só está numa zona de demand, como temos o RSI também oversold, ou seja, o dólar está mais posicionado para compras. Digamos que sai uma notícia de que, pronto, os conflitos vão ser retomados e tudo mais. Quem estiver a antecipar isso, muito provavelmente está aqui numa bela posição para comprar o dólar. Quem quer vender o dólar para continuar nesta onda de otimismo, não é? Isto não é o melhor, não é a melhor altura. O dólar teria de estar aqui numa zona de supply antes de podermos vender até a próxima zona. Ok? E o RSI é a mesma coisa. Em vez de estar oversold, para nós podermos vender o dólar, teria de estar aqui numa zona de overbought. Passando então ao euro, e para o euro temos um argumento estrutural bullish
porque o Banco Central Europeu, ao contrário da Fed, apenas tem um mandato de inflação e não pode pivotar facilmente para dovish enquanto a energia estiver alta e enquanto a inflação estiver acima do target. O target de inflação do Banco Central Europeu é de 2%. Portanto, mesmo num cenário de desescalação gradual do conflito, os swaps europeus vão cair mais devagar do que os americanos. E isto é bullish para o euro. Já esta semana tivemos também a Lagarde em Washington, que disse que a situação está entre o cenário baseline e entre o cenário adverso. Isto basicamente é a linguagem da oficial do Banco Central Europeu para dizer que eles estão a tentar deixar todas as opções em aberto, né, antes da próxima reunião do Banco Central Europeu, que vai ser no dia 30 de abril. Portanto, e como nós vimos, o mercado viu isto de forma correta, não é? Porque se olharmos para as expectativas monetárias, não temos nenhum movimento em abril, mas temos 25 pontos base precificados para junho e continuamos a ter dois hikes para 2026 e isto também é estruturalmente bullish para o euro. Temos também fatores políticos positivos para o euro, em que tivemos as eleições húngaras com a vitória da oposição essa que é pró-União Europeia. Foi com uma super maioria de Peter Magyar, o que desbloqueia 20 bilhões de fundos europeus congelados e remove o veto húngaro sistemático. Tivemos a queda de 2% no euro florin, mas pronto, para o euro o sinal mais amplo é positivo. Isto não afeta o euro negativamente. E em termos de riscos para o euro, nestes próximos tempos, temos em junho a decisão do Banco Central Europeu não está confirmada, claro, e se até lá virmos oficiais como Lagarde a sinalizar flexibilidade dovish, provavelmente vamos ver as swaps a caírem e o euro pressionado com essa narrativa. Temos também o risco da reescalação do conflito, né? Um risco bastante predominante. A nosso ver, os mercados têm um otimismo excessivo neste preciso momento e caso exista uma reescalada do conflito ou mesmo destruição de infraestruturas energéticas, muito provavelmente vamos ser o euro a ser vendido imediatamente, o euro e todas as outras moedas um, importadoras de energia. E temos também quarta-feira PMIs flash para a União Europeia. E pronto, caso esses reflitam uma deterioração da atividade económica europeia, empresarial europeia, muito provavelmente isto também há de pesar no euro. Olhando aqui para o weighted index do euro, que é tal e qual o weighted index do dólar ou qualquer outro que temos aqui, que é o euro contra as outras moedas do G8, contra o dólar, contra a libra, o yen e por aí fora, ou seja, a performance do euro contra essas moedas. Podemos ver que o euro tem beneficiado bastante da narrativa da resolução do conflito e pronto, caso exista uma rescalada, como temos dito, muito provavelmente vamos ver o euro a sofrer com isso. Caso exista uma resolução efetiva com garantias de que vai ser a longo prazo, muito provavelmente vamos ver o euro a recuperar. Portanto, neste preciso momento, temos o euro numa zona. Peço desculpa, temos o euro aqui a sair de uma zona de supply e temos o RSI em oversold, ou seja, isto beneficia quem está à procura de comprar o euro. Mas pronto, da forma como nós olhamos para os mercados, o euro antes de poder ser comprado devia estar aqui numa zona de demand. Deixa-me ver aqui. Por exemplo, isto poderia ser uma zona. Ok, pronto. O euro estando aqui numa zona de demand e tendo o RSI em oversold, eu iria esperar que ele viesse um bocadinho cá mais abaixo para vir buscar mais liquidez antes de o comprar para cima. No entanto, não é só
Não são os gráficos que contam, temos de ter o contexto geopolítico, né? Temos de ter o contexto global também a servir de confluência para as nossas decisões de trading. Portanto, numa eventualidade de uma resolução de conflito, isto seria uma bela trade a favor do euro. Portanto, passando ao euro-dólar e com tudo o que temos dito até agora, a nossa bias euro-dólar é bullish. Mas vamos só escrever aqui que é para estarmos enquadrados. Teremos do dólar, nosso viés é bearish a curto prazo e para o euro temos um viés bullish. Isto faz com que o nosso viés euro-dólar seja também bullish, tendo em conta tudo o que discutimos até agora, ok? Portanto, foi esta a análise fundamental desta semana, pessoal. Espero bem que tenham aprendido alguma coisa. Não se esqueçam de vir aqui ao nosso website, onde tudo o que nós falamos nestes vídeos é publicado aqui, mesmo os vídeos em si. Temos aqui todos os vídeos que vamos publicando no YouTube. Têm aqui acesso ao viés do euro e do dólar. Têm acesso a expectativas de política monetária em tempo real. Tudo o que nós discutimos no vídeo está aqui refletido. Por exemplo, podemos ver que o que eu disse, o aumento de juros para junho por parte do Banco Central Europeu já foi precificado novamente, ou seja, este aumento passou para julho, porque temos aqui 35% e 59% de probabilidade disso acontecer, mas continuamos a ter dois aumentos de juros por parte do Banco Central Europeu ainda em 2026 e o segundo está precificado para acontecer em outubro ao invés de setembro, como estava precificado durante esta semana. Ok? Pessoal, toda esta informação é grátis. A única coisa que nós pedimos normalmente é o vosso nome e o vosso e-mail e a partir daí têm acesso ilimitado a todos estes dados em português. Ok? Já tenho aqui disponibilizada também a Week Ahead para esta semana que vem. Nós atualizamos isto todas as sextas, publicamos os vieses para as moedas todas as segundas e as expectativas de política monetária são atualizadas diariamente. Portanto, pessoal, eu acho que para traders sérios, o que nós temos aqui, apesar de simples, é bastante útil. Ok? Caso tenham dúvidas, é só deixar nos comentários ou podem falar diretamente connosco nas redes sociais. Não se esqueçam de subscrever ao canal e dar like ao vídeo. Sigam-nos nas redes sociais e, como sempre, sigam o dinheiro.